Seu Raimundo nunca imaginou que um sintoma surgido de repente era o alerta de um quadro de insuficiência renal crônica. Descobri assim, problema de cansaço, fraqueza, a gente fica pálido. O eletrotécnico precisava de um novo rim e a salvação veio do filho mais velho. Em 2010, seu Raimundo foi submetido ao transplante, mas com a imunidade zerada após a cirurgia, adquiriu um fungo que o levou à amputação de parte de uma perna. Hoje usa uma prótese e a nova vida inclui reeducação alimentar, restrição de bebida alcoólica e medicação contínua. Nada que o impeça de um dia a dia normal. Não impede de trabalhar, caminhar, fazer nada, na vida normal. Agora, isso também depende de pessoa para pessoa, porque você tem que ter um pensamento muito forte, muito positivo, para você não cair em depressão. Porque aqui eu tinha uma atividade muito grande na CEPISA. Depois que eu adoeci, eu passei 2 anos sem fazer nada. É ruim demais. Habitado. Só pensando o que eu vou fazer. Mas eu sempre pedi assim, eu vou ficar bom e vou voltar a trabalhar. E hoje está bom e voltei a trabalhar. Como seu Raimundo, em muita gente, os sintomas só aparecem quando o estado já é grave. Além de cansaço e mal-estar, há muitos outros sinais de alerta. Alguns deles são perda de peso e de apetite, coceira generalizada, pele seca e com coloração alterada, dormência no corpo e dores nos ossos. Para prevenir, essa nefrologista aconselha procurar um médico regularmente. O clínico geral, ele pode fazer uma triagem. Então, a triagem, ela é basicamente a partir de quê? A partir de uma avaliação da função renal. O mínimo que se pode fazer é uma creatinina. Não é o exame, que é uma dosagem de um exame sérico, dose no sangue. É um exame simples, rápido. Não é o melhor exame, mas ele é específico. Se houver alteração, tem problema renal. É importante também estar atento a fatores que podem levar a um transplante de rim provocado pela insuficiência renal crônica. Entre as muitas causas estão defeitos congênitos nos rins, cálculo renal e infecção, lesão ou trauma, alguns analgésicos e outros medicamentos. E as principais responsáveis: diabetes e hipertensão. Controlar a pressão arterial, controlar muito bem o diabetes, principalmente se essas duas situações estiverem associadas no mesmo paciente. Existem outras causas de doença renal crônica menos comuns. Nestas outras situações, como prevenir? A prevenção aí é um pouco mais difícil, porque as doenças renais, elas muitas vezes não têm características clínicas evidentes. As características clínicas aparecem de uma forma tardia. Quem depende do transplante conta com uma esperança a mais, já que o órgão pode ser captado também de um doador com vida. Só este ano no Piauí foram realizados 99 transplantes até a última sexta-feira. Ainda assim, a fila de espera é longa. Cerca de 1.100 pessoas ainda aguardam por um novo rim. No caso do doador vivo, a cirurgia de captação e a de transplante são realizadas praticamente ao mesmo tempo. O rim é retirado com parte de uma artéria, de uma veia e um ureter, numa sala. E, em seguida, o rim é implantado no receptor em outro espaço. Artérias e veias são emendadas e o ureter ligado à bexiga. Mas precisa tomar medicação para não ter rejeição, precisa visitar o nefrologista periodicamente. Então, nem todo paciente que tem insuficiência renal crônica está apto a receber um transplante renal. Ele precisa ter boas condições clínicas, ele precisa estar clinicamente estável. Esse é um problema que muita gente tem e às vezes tem e não sabe. É o problema renal. Está tratando mal os rins e pode chegar à morte. Quando não, a um sofrimento terrível das diálises ou até a necessidade de transplante, que é o último caso. Então, toda atenção com isso é pouca. Nós estamos recebendo aqui um especialista. Se você tem dúvidas, pode mandar o seu questionamento. Estamos aqui com o Dr. Raimundo Cardoso, que é nefrologista
lá do São Marcos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli Lopes. É um prazer estar prestando essas informações sobre essa doença tão grave, tão prevalente no Brasil. E sobre o transplante renal, esclarecer um pouco mais sobre esse procedimento, que é uma forma de tratamento da insuficiência renal crônica. E a minha primeira pergunta é, por que a incidência é tão grande no nosso país, e especialmente aqui no Nordeste? Bem, Amadeu, com relação à incidência particular do Nordeste, não tem nenhum dado estatístico que diga que seja mais prevalente no Nordeste. Na verdade, é uma doença crônico-degenerativa que está relacionada a outras doenças, como a hipertensão, principalmente, e a diabetes. No caso, essas doenças, em geral, são assintomáticas, em estágios iniciais, silenciosas, e as pessoas não vão, em geral, tomar remédio para alguma coisa que não está sentindo, como, por exemplo... Nem procurar médico. Isso, nem procurar um médico. Existe uma cultura de só se tomar medicação se você sente alguma coisa. E em decorrência disso, a pressão vai causando problema nos rins, a hipertensão, no caso a diabetes não controlada também, e a doença renal é silenciosa também, e em geral o paciente só vai procurar em estágios avançados. Agora, doutor, todo mundo liga problema nos rins à ingestão de água. Isso. É assim mesmo? Sim, é interessante haver a ingestão de água, de líquido, principalmente nós que moramos num país tropical, a gente transpira bastante, a perda insensível é bastante considerável, porque sempre a gente está tendo sudorese, sempre a gente está transpirando, e é importante a gente ter uma ingestão de líquido importante em torno mais ou menos de pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Mas não dá para ficar medindo, né, doutor? Não dá. Só agora eu vou botar aqui de meia hora. Não. Não dá. Como é que a pessoa... Porque às vezes você está ocupado com os afazeres do dia a dia e não percebe se está bebendo muito ou pouco. Isso. Dá para você sentir pela boca, pela sensação de sede? Certo. A sede já é um sinal tardio de que você está precisando de água. É quando realmente existem alterações dentro do nosso corpo, já uma mensagem proveniente do sistema nervoso central de que realmente você necessita se hidratar. Mas o importante é você se policiar e estar sempre ingerindo água, principalmente se você nota que você está transpirando mais, se você está numa temperatura um pouco mais elevada, como a gente aqui Quando na região do Nordeste. Problema renal se torna crônico, doutor? Em geral, é importante a gente ficar fazendo sempre acompanhamento das pessoas que possuem essas patologias crônicas, principalmente hipertensão e diabetes. Existem outras também, por exemplo, portadores de litíase renal, que é a pedra nos rins, infecção urinária de repetição, pessoas portadoras de lúpus, pessoas que usam anti-inflamatórios. Essas pessoas elas precisam se consultar com um nefrologista pelo menos uma vez por ano. Neste caso, a gente vai acompanhando através de uma dosagem de creatinina e a gente calcula o índice de funcionamento de filtração do sangue a partir daí. Levando em consideração o peso, o gênero do paciente e a idade do paciente, a gente consegue dizer que nível está funcionando a função renal do paciente. Se tiver um nível abaixo de 90 ml por minuto de filtração, a gente já considera insuficiência renal crônica em estágios iniciais. Através de um exame de urina, a gente pode notar perda de proteína também. Se o paciente tem função renal normal com perda de proteína, ele já está com insuficiência renal crônica e precisa fazer um acompanhamento com o nefrologista pelo menos uma vez ao ano. Na matéria aqui, na reportagem que a gente viu um pouco antes, doutor, a Gorete citou a questão dos sintomas, né? E um deles é a coceira. Eu fiquei curiosa, por que esse paciente sente isso? Certo? A popular coceira, que a gente chama de prurido no termo médico, ela acontece principalmente em decorrência do acúmulo de fósforo no sangue do paciente, que pode causar essa reação na pele, mas também outras causas podem acontecer, principalmente por causa de uma ureia elevada, se o paciente está fazendo uma terapia renal como a hemodiálise, não está conseguindo depurar essa ureia do sangue, porque não está fazendo o tratamento adequado, e pode ser também pela liberação de hormônio chamado paratormônio, que também pode causar prurido no corpo. Em que situações há indicação da cirurgia para o transplante? Transplante renal está indicado para todos os pacientes portadores de insuficiência renal crônico com índice de depuração do sangue abaixo de 10 ml por minuto. No caso de pacientes que têm
doenças crônicas como hipertensão, em geral, é este nível. No caso de diabéticos, é abaixo de 15, porque o diabético ele tem uma menor tolerabilidade a esse excesso de metabólitos do sangue, que a gente chama, entre aspas, de sojeira. No caso, todas essas pessoas estão indicadas o tratamento de terapia renal substitutiva, que pode ser hemodiálise ou diálise peritoneal. Ou, no caso, se antes de fazer esses tratamentos, ele quiser optar pelo tratamento com transplante renal, ele pode fazer. Mas, em geral, o transplante renal acontece depois de o paciente começar o tratamento de hemodiálise ou diálise peritoneal. Vamos com o povo. A Ellen, sou paciente renal. A situação onde o rim pode se recuperar por ele mesmo, tenho 30 anos. Sim. Eu acho que o primeiro passo assim, do nefrologista na primeira avaliação assim, clínica, na consulta médica, é avaliar se aquela alteração de creatinina é uma alteração que já vem de longa data ou se é uma alteração recente. Então, assim, o primeiro passo da gente, do nosso trabalho, é identificar se a doença é crônica ou se a doença é aguda. Se a doença for aguda, em decorrência de algum problema naquele momento, ele vai ter uma recuperação completa da função dos rins. Ele vai voltar a funcionar como era antes. Porém, se for uma alteração crônica, então, neste caso, está indicado acompanhamento e há um risco de progressão para a doença renal crônica. Então, assim, se a pessoa, por exemplo, tiver um problema, digamos, de uma obstrução da via de saída urinária por causa de um cálculo, por causa de litíase renal, e neste momento, esta pessoa parar de urinar, parar de fazer xixi, assim, a gente vai ver uma alteração da creatina aguda, em que se a gente desobstruir a via urinária, a gente vai ver a normalização, quer dizer, nesse caso, ficou funcionando pouco e assim voltou e se recuperou completamente a função normal. Então, assim, a gente precisa identificar qual a patologia do paciente, se é uma doença crônica ou aguda. A Janaína está perguntando aqui, diz que o pai dela é diabético, que sente dores nos ossos e ela quer saber se isso pode representar que ele tenha problemas renais. Sinto dormência somente no braço direito, também posso ter problemas renais? E um outro telespectador, ele diz que só tem um rim e aqui a taxa de creatinina dele é um pouco elevada, se isso é normal. Certo. Vamos por partes. A primeira paciente é uma paciente diabética que estava com dores nos ossos. Esta paciente ela pode adquirir a doença renal tanto por causa da diabetes como por causa do uso de anti-inflamatórios, se no caso ela for tomar alguma medicação para dor. Então, essa paciente precisa procurar um nefrologista. O segundo paciente estava com diabetes e dormência. Este paciente pode estar com esse tipo de dormência em decorrência da diabetes. É uma ocorrência que acontece na diabetes que a gente chama de neuropatia diabética. É um caso em que a diabetes não está controlada, o nível de glicemia não está controlado. Pelo fato só de ela ter diabetes e essa neuropatia diabética, ela pode ter a nefropatia diabética. Então, é importante também procurar o nefrologista. O terceiro paciente é um paciente que tem um nível de creatina alterado e ele necessita procurar o nefrologista para saber se a doença é crônica ou se é aguda. O Alcide Júnior pergunta, é verdade que a medicina está desenvolvendo um rim artificial que evitaria a rejeição? Com relação à biotecnologia, que é o desenvolvimento de rim artificial, de outros órgãos artificiais, são trabalhos completamente experimentais, ainda não tem nada assim, estabelecido para a medicina e para a saúde pública, então não é algo que a gente deva esperar. Não é um horizonte exatamente, de curto prazo, não, né? de jeito nenhum. Ainda vai demorar Ainda isso vai acontecer. demorar, exatamente. O Luan, doutor, ele está querendo saber se a cor da urina passa alguma informação para a Sim. gente sobre O problemas. exame de urina que deve ser solicitado até pelo clínico para avaliar como funcionam os rins, ele presta bastante informações. Se a gente for avaliar o clínico, este exame de urina, ele presta informação sobre cor de urina, sobre a questão do pH da urina, que é um nível de acidez da urina, se a pessoa está perdendo sangue, se está perdendo proteína, se está perdendo leucócitos, no caso a gente chama de piúria. Então, assim, é importante que essa pessoa faça um exame de urina para saber se aquela cor alterada é em decorrência de algum alimento que ela ingeriu ou alguma medicação que ela está tomando ou se isso pode ser doença renal. Obrigado, doutor, pela presença do senhor aqui com a gente hoje no Jornal do PEI, pelas informações. Obrigado, foi um prazer, Amadeu, foi um prazer ali.